E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse é um Marco 10, claro, dia 23 de outubro. Estamos aqui para falar muito de Vasco da Gama, para falar muito do sorteio de ontem na sede da CBF, do mando de campo das semifinais e das finais da Copa do Brasil. O Vasco da Gama presente e a discussão sobre o mando de campo, renovações de contratos de jogadores e técnico e muito mais. Cola aqui no Ouvido ao Vasco. Primeiro, pedir aquele favorzinho, deixa o like, a curtida, o joinha no vídeo, ajuda muito a impulsionar este canal. Você também se inscreva aqui no Ouvido ao Vasco. Todo vídeo, toda live, você é notificado pelo YouTube, então ajuda a gente a ter números aqui legais de inscritos. E você também, tiver em casa, na rua, na pausa do trabalho, ou no trabalho, não tem problema ter aquela segunda tela vendo um pouquinho de Vasco, você cola junto aqui no Marco 10. E, claro, você também pode virar membro, né? Vira membro, é baratinho, mais baratinho que uma coquinha gelada, é verdade. E também aqui o QR Code do Live Pix, você mira a câmera do seu celular e pode deixar sua doação, comentário, que a gente lê aqui. E tem os comentários de cada vídeo, deixem à vontade que eu tento responder. Meus amigos, olha, ontem, às 5 horas da tarde, precisamente, a CBF sorteou os mandos de campo da Copa do Brasil e já está um rebuliço na internet, nas redes sociais, né? Porque o Vasco, diferente dos outros clubes cariocas, tem duas casas para jogar, né? Especialmente o nosso rival Fluminense. O Fluminense só pode jogar no Maracanã. O Vasco, né, tem o seu estádio próprio, então pode jogar no São Januário ou no próprio Maracanã. E no momento que saiu o mando de campo do sorteio das semifinais, dizendo que o Vasco joga a primeira em casa, no seu mando, e a segunda é o mando fluminense, a gente já sabia que o jogo da volta vai ser no Maracanã. Agora, e o jogo da ida? Admar Lopes, sim, ele, a gente vai falar muito o nome dele aqui hoje, deu entrevistas para os setoristas, os amigos lá na CBF, e meio que deixou no ar que poderia sim ser em São Januário o jogo. Falou que todo vascaíno quer jogar em sua casa em São Januário, mas está na mão do poder público, isso é, do BEP, do Batalhão de Polícia Especial de Eventos Esportivos aqui do Rio de Janeiro, da Liberação, né? E, sinceramente, vem à mente, né? Vem à mente toda aquela discussão que rolou ano passado, né? Ano passado contra o Atlético Mineiro, do Vasco ter jogado as semifinais, o jogo da volta à semifinal em São Januário. Disse o Admar Lopes que ainda não há uma decisão do local da partida contra o Fluminense e vamos, abre aspas, vamos conversar com as forças públicas. Olha, e aí? Vocês preferem o quê? Maracanã, onde vai ter muito mais vascaíno, claro, pela capacidade do estádio, ou São Januário, Alçapão? Repito aqui, ano passado tivemos o jogo do Atlético Mineiro em São Januário. Fez a diferença? Não fez a diferença? Uma chuva, né? Bateu especialmente no primeiro tempo, se não me falha a memória. O que você prefere? Você acha que São Januário faz a diferença? Maracanã é campo neutro? Eu acho que a vitória contra o Fluminense no Brasileirão e aquela festa bonita que a torcida do Vasco fez deixou a galera meio, vamos dizer, balançada em qual estádio pode jogar. Eu, sinceramente, eu acho que é uma decisão difícil. Qualquer decisão vai ser criticada, né, pela gestão. Então, acho que tem que ser tomada com muito cuidado e zelo, assim, especialmente com o elenco do Vasco, né?
porque são os caras que estão lá para jogar e para conseguir essa classificação. Eu gosto do Maracanã, né? Acho que o Vasco não pode ficar longe do Maracanã, que é um grande palco de decisões e sempre foi nossa casa, por pior que seja agora esse momento do consórcio Maracanã, né? E outros assuntos mais do Estado, inclusive ontem, coluna de Anselmo Góes soltou que o Estado do Rio de Janeiro pretende vender o Maracanã. Meu Deus do céu, a gente fica com receio só de ouvir essa palavra, vender um patrimônio público construído, sei lá, daqui a pouco vai ser construído há mais de 100 anos o Maracanã. Que loucura, hein? Tomara que não aconteça, porque a gente já sabe como foi a licitação do consórcio Maracanã, a gente já sabe como é que vai ser essa venda do Maracanã. Então, assim, tomara que não aconteça. Mas acho que o Vasco não pode ter medo, não pode ter receio de jogar no Maracanã, de ser um campo neutro. Acho que isso a gente tem que quebrar essa mandinga, esse achismo. Então, o Vasco sempre decidiu no Maracanã, inclusive a final, Vasco passando do Fluminense, a final contra Cruzeiro ou Corinthians, será em casa do Mando Vasco. Então, assim, será em São Januário? Será no Maracanã? Então, assim, é um contexto. Vamos recordar também a reclamação da galera de não conseguir ingresso em São Januário, inclusive sócios, né? Aquele papo todo da reclamação de ter ficado na fila e não ter conseguido ingresso. Então, assim, é um papo interessante que dá para abordar, que dá para ter uma ideia do que vai acontecer e nos próximos dias, né? A Admar Lopes já falou, já estão conversando com a polícia, Estado, então vamos acompanhar para ver. Eu assim, fico curioso para ver o que vai acontecer. Falando em Admar Lopes, e aí falando de Ryan, todos os olhos voltados para o menino Ryan, uma das grandes promessas e talvez realidades do futebol brasileiro. Ryan vai ser vendido? Como vai ser vendido? Para quem vai ser vendido? Essas são as perguntas nos últimos dias. E lá na CBF, Admar Lopes disse que as conversas estão avançadas. Para vender Ryan? Não. Para renovar contrato com o Ryan. Meus amigos, Ryan, que tem contrato até dezembro de 2026, tem conversas avançadas com o Vasco para renovar contrato, sente-se na cadeira, até dezembro de 2028. Cara, então, assim, a ideia do Vasco, claro, é ter uma valorização salarial do Ryan e aumentar a multa do Ryan, né? Porque aumentando a multa de saída do Ryan, com certeza os clubes que vêm aqui especular de comprar o Ryan têm que deixar uma graninha maior para o Vasco da Gama e até para os agentes e para o atleta. Vamos acompanhar aí, né? Admar falou que está avançado o papo, então, assim, ficamos felizes em relação a isso, né? Talvez o próprio Ryan e a família dele estejam muito tranquilos para a saída, em qual momento sair, quando sair, né? Então, assim, para a Europa, a gente sabe que é uma transição difícil. Temos vários exemplos aí, como o Vitor Roque, que foi para o Barcelona e retornou. Temos o Endrick, que está lá sentado no banco do Real Madrid, meio insatisfeito, sem minutagem. Parece que, inclusive, vai ser emprestado nessa janela de final de ano, né? Meio de temporada na Europa. Então, assim, é uma decisão também difícil. Estamos falando aqui de decisões difíceis. Não é uma decisão fácil e tem que ser tomada com muita calma e tranquilidade pelo staff e pelo próprio Ryan, né? Então, assim, vamos ver como é que acontece, mas é uma notícia, óbvio, positiva. Falando em renovação, Pumita, né? Pumita, Admar Lopes também soltou que o Vasco fez uma oferta ao nosso lateral direito, que já jogou de esquerda, então, assim, vamos acompanhar. Pumita, que é um desejo dele de jogar, de ter mais minutos,
porque a grande chance de jogar pela seleção uruguaia na Copa do Mundo do ano que vem, e a gente sabe que no momento o Pumita é reserva, né? É reserva do PH e reserva do Piton. Então, assim, vamos acompanhar, vamos ver assim qual vai ser a decisão do Pumita. O relato é que o Pumita tem interesse em jogar e também o Vasco não pode, imagino eu, garantir, né, que o Pumita vá jogar, né? Não tem como garantir isso. Então fica a curiosidade da decisão do Pumita. Ao mesmo tempo, ele está adaptado ao Rio de Janeiro, ao futebol carioca, ao Vasco da Gama, muito querido pela torcida. Então, assim, é uma decisão também difícil para o staff do Pumita. Acho que talvez seja difícil, meu feeling. Acho que é difícil a gente conseguir segurar o Pumita. Acho. Posso estar aqui errada, tá? Posso estar aqui errando totalmente, mas eu acho que é uma decisão para lá de complicada do Pumita, porque ele quer minutagem e o Vasco não pode. O Vasco pode até melhorar o salário do Pumita, mas não tem como garantir, né? Não tem como garantir essa titularidade, essa minutagem que o Puma pede para, né, ter a chance de ir para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá a ser realizada ano que vem. Vocês sabem bem, Fernando Diniz, que vem numa fase ótima no Vasco, né? Passando por atribulações, Fernando Diniz conseguindo uma estabilidade no cargo, né? São vitórias atrás de vitórias, 3 vitórias consecutivas. É o melhor momento, sem sombra de dúvidas, do Fernando Diniz no Vasco. E o Vasco vem conversando para renovação de contrato de Fernando Diniz. Renovação de contrato de Fernando Diniz. O Admar até soltou. Olha, por mim, o Diniz fica muito tempo aqui no Vasco. Então, assim, vamos torcer. Acho que o Diniz vem num bom momento. Acho que o histórico dele com o rival Fluminense é positivo no sentido de ser um cara que ajuda o crescimento do elenco do clube, né? Em relação a posições em campeonatos, inclusive títulos. Vasco está aí diante de uma decisão da Copa do Brasil e eu acho que vale a pena, sim, ter um papo, bater um papo com o Diniz sobre uma possibilidade de renovação. Então, assim, vamos ver se vai sair muito caro. A gente sabe que o salário do Diniz não é barato, mas ao mesmo tempo eu acho que só pelo crescimento do Ryan, eu acho que tem que ser feita uma análise para lá de positiva sobre o Diniz, né? Então, assim, ele desde o início apostou no crescimento, na valorização do Ryan e não podemos fugir disso, né? É uma verdade. E aí, mão à palmatória do Diniz, todo mundo que criticava o Ryan ou entendia que o Ryan não poderia entregar nesse momento. São 11 gols no Campeonato Brasileiro, não podemos esquecer isso, né? Tá aqui vendo o crescimento do garoto. Então, vamos acompanhar para ver se essa renovação de contrato sai, inclusive, antes do término do final do ano. São decisões também que partem do staff do Diniz, né? E a gente precisa, sim, ter a sorte e de acompanhar com muito carinho, cuidado e cautela para a gente ter uma noção grande sobre a presença do Diniz ao longo do ano, né? O Diniz tem contrato até 2026, final de 2026. Então, assim, ele não vai sair no final do ano com certeza. Mas a gente sabe que o Diniz, que estava em baixa depois dos trabalhos dele no Fluminense, no final do término dele de contrato no Fluminense, no Cruzeiro especialmente, ele vem no Vasco num viés de queda, num viés de sentimento de um técnico que está precisando se reinventar, e o trabalho do Vasco dele, até o momento, ratifica essa reinvenção, e por que não dizer que o Diniz é um dos principais técnicos do Brasil no momento. Lembrar também da ida dele para a seleção brasileira, né? Não tem pouco tempo isso. Então, assim, é algo de se acompanhar e verificar, especialmente
presença do Diniz. Potencial construtivo de São Januário. A gente reclamou aqui do Estado querendo vender o Maracanã, meu Deus do céu. Potencial construtivo de São Januário. Teremos mais uma reunião, 28 de outubro, reunião com as entidades, com o poder público, para definir mais um passo a ser discutido para a reforma de São Januário. A gente sabe muito bem o impacto disso ali no bairro de São Januário, nos arredores de São Cristóvão, na barreira do Vasco. Então, assim, algo muito importante e a gente vai acompanhando. Eu sei que muita gente... começa logo a reforma, mas, cara, tem que tomar muito cuidado. É algo que não tem volta, né? Começa a construção, não tem como voltar atrás. Então, assim, que sejam feitos da melhor forma, da forma mais tranquila, transparente e prudente a reforma de São Januário. A gente acompanha tudo isso aqui. Esse foi o Marco 10. Agradecer a todo mundo que colou junto aqui e deixa seu like, sua curtida, seu joinha, se inscreva no canal, aperta o botão de hype quando terminar o vídeo e muito obrigado pelo carinho, obrigado pela moral e a qualquer notícia a gente vai voltando aqui para falar, especialmente, né? Vasco continua no Campeonato Brasileiro, domingo, confronto com o Red Bull Bragantino. Tamo junto, valeu, abraço.